Então, olá sexto ano, hoje a gente está começando a revisão da unidade 4, né? Então é a nossa aula 5, né? Porém é a segunda aula ali da unidade 2, né? Vamos falar da unidade 4 do livro didático. Então na primeira unidade ali do livro didático, né, na unidade 3, a gente entendeu a dinâmica da litosfera, o funcionamento da litosfera terrestre, né? A gente viu também os conceitos de biosfera, e entendeu a diferença ali entre rocha e mineral, ciclo da rocha, etc. Agora a gente vai ver a questão da litosfera e dos agentes do relevo, né? Então, quais são as forças da natureza que moldam a litosfera terrestre ao longo de milhões de anos, né? E como que essas forças agem? Então, a gente tem primeiramente os agentes internos, né? A gente faz uma divisão desses agentes do relevo. Aqueles que são internos, que são forças que agem de dentro para fora do planeta. Eles também são conhecidos como agentes endógenos, né? Endo, de dentro, e genos, de gênese, de criação. Então, a criação do relevo a partir de dentro do planeta. E existem também os agentes externos, que agem de fora para dentro, que são forças externas do planeta, né? Também conhecidos como exógenos. Vamos falar primeiro sobre os internos, sobre os endógenos. Então a gente tem o tectonismo, que é a força das placas tectônicas, é a força de movimentação das placas tectônicas que faz surgir várias formas de relevo. Os terremotos, né, é interessante a gente perceber a diferença, por exemplo, entre o tectonismo e os terremotos. O tectonismo ele leva milhões de anos para atuar, né? Ele acaba levando ali, por exemplo, para surgir uma montanha, né? Então eu tenho lá o choque convergente de duas placas tectônicas, duas placas que se chocam, né? Uma vai fazer a subducção no manto, ela vai voltar para o manto terrestre e derreter. O que vai acontecer? Vai dobrar o relevo, né? Então o choque de duas placas faz surgir uma montanha, faz parte do tectonismo. Essa montanha ela não surge do dia para a noite, vai levar milhões de anos para você ter essa montanha surgindo, dobrando o relevo, soerguendo a montanha. Então o tectonismo, ao passo que ele leva milhões de anos, os terremotos não. Um terremoto muito intenso pode causar alterações no relevo, na litosfera, imediatas. Fazer um desmoronamento, abrir uma falha. Então o terremoto é mais imediato. E o vulcanismo, os vulcões. O vulcão transita entre os dois. O vulcanismo ele pode, ao longo de milhões de anos, alterar o relevo de uma região. É o exemplo do nosso planalto de Guarapuava, aqui no Paraná, né? Ele é um planalto decorrente do vulcanismo, do derrame basáltico. Então foi lá na era mesozoica, lá na era dos dinossauros, ao longo de milhões de anos a lava sendo derramada, formou um planalto, né? Derivado do vulcanismo. Assim como o vulcanismo também pode mudar o relevo ali, ó, no entorno da área do vulcão, em poucos dias, em poucas semanas, pelo derrame de lava também. Então, esses são os três agentes internos. Tectonismo, a ação das placas tectônicas. Os terremotos, que são aqueles tremores, os abalos, né, que ocorrem a partir do interior da litosfera. E o vulcanismo. Então, um exemplo do tectonismo que eu já citei é quando eu tenho duas placas convergentes, duas placas que se chocam. O choque dessas placas resulta, né, no dobramento do relevo. Isso aqui a gente chama de orogênese. Oro vem de relevo, montanha, gênese de criação. Então, a criação do relevo. Quando eu tenho esse choque horizontal de placas, eu tenho a orogênese. E aí eu tenho o surgimento, ó, de montanhas. A força do tectonismo vindo de dentro para fora do planeta, um agente interno, causando uma nova forma de relevo. Aqui a gente trabalha lá no livro de vocês, então, os dobramentos modernos. Lembrar lá daquela primeira aula, quando a gente falou da questão do tempo geológico, que a escala do tempo geológico ela é muito maior que a humana. Então, quando eu falo moderno, tem alguns milhões de anos, né? Todas são as formações montanhosas que tem aí entre 10 a 40 milhões de anos. São montanhas recentes. Então, toda a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, as montanhas rochosas do Himalaia, os Alpes, o Cáucaso. Já os dobramentos antigos também são montanhas resultantes do choque de placas.
Só que eles têm bilhões de anos, né? A formação de bilhões de anos. Né? Os Apalaches lá na América do Norte, a nossa Serra do Mar aqui no Brasil, né? Os Montes Urais na Rússia, são montanhas mais antigas, que surgiram também do choque de placas, mas há bilhões de anos. E aqui a gente tem a diferença então, né, entre a orogênese, quando o choque das placas é horizontal, né, a tectonia faz surgir uma montanha, e do lado a gente tem a epirogênese, quando as placas raspam ou quando há uma falha geológica e uma parte do terreno cede, né, formando uma região de depressão. Isso é a epirogênese, diferente da orogênese. As rochas comprimidas sob a pressão do encontro entre placas podem tanto dobrar na orogênese ali, né, formando dobramentos, quanto sofrer fraturas e se romper, né, deslocando-se e formando os falhamentos. Dobramentos lá, montanhas, dobramentos orogênese, falhamentos, depressões aqui, epirogênese. Os terremotos, né, então também geralmente decorrentes de regiões de falhas ou de contato convergente entre placas, né, os terremotos são tensões. Pensem nas placas tectônicas, elas são blocos enormes, fazendo tensão, choque, uma com a outra. Bilhões de toneladas de rocha, fazendo uma tensão gigantesca, um choque aqui, entre uma placa e outra. De repente, resvala, é liberada essa energia. Essa liberação de energia é o que a gente conhece como terremoto. Então, o ponto onde se origina o terremoto lá na crosta terrestre, a gente chama de hipocentro, é a origem do terremoto. O ponto onde ele é sentido com maior intensidade aqui na superfície é o epicentro. Epicentro, com certeza vocês já ouviram falar, o epicentro do terremoto é o ponto de maior intensidade dele na superfície terrestre. Aqui a gente tem o exemplo também do maremoto, né, quando o hipocentro do terremoto ele está abaixo do oceano, né, ocorre a falha tectônica, quando o terreno, o relevo, ele tem aquela rebaixada por causa da falha, o mar volta, né, há um retorno, um regresso do mar. E aí quando a falha tectônica se ajeita, né, quando as placas se acomodam novamente na mesma posição, todo aquele mar que retornou vai vir com toda a força, né, gerando o que é tsunami, aquelas ondas enormes. Nem sempre a onda do tsunami ela vai ser necessariamente 20, 30 metros de altura. Às vezes é uma onda de 7 metros de altura. Só que ela vem com tanta força derivada do terremoto que ela acaba carregando tudo que está próximo ali à planície litorânea. O vulcanismo, né, a gente tem várias formas de vulcões, a gente pode classificar os vulcões de várias formas. Né? Em relação à aparência, né, quando eles se apresentam como cones íngremes ou com elevações mais suaves, né, às vezes é um lago assim gigante, uma caldeira, e aquilo ali é um vulcão. Sobre o tipo de material que espere, nem sempre vai ser aquela lava, aquele material piroplástico. Muitas vezes é material sólido, incandescente, ou mesmo material gasoso. E quanto ao tipo de erupção, aquelas que se dão em grandes explosões, né, o caso, por exemplo, do Krakatoa, né, que entrou em erupção lá no século XIX, e na verdade foi uma grande explosão que colocou o mundo num inverno nuclear durante um ano. Ou além de erupções mais discretas, derramando aqueles rios de lava, aqueles fluxos contínuos. Aqui a gente tem vários exemplos, né, de aparência de vulcões. E também tem os vulcões inativos. Né? Tem aqui no sul de Minas, no Brasil, em Yellowstone, várias regiões do mundo você tem uma cratera onde tem uma cidade inteira ali e aquela cratera, na verdade, é a boca de um vulcão inativo. Aqui a gente tem o Pacific Ring, né, o Círculo de Fogo do Pacífico, é a região do mundo com maior incidência de vulcões, é a região de limite entre a placa do Pacífico e as placas adjacentes. Tem outras regiões também com bastante incidência, lá na Itália, no Irã, né, mas a maior incidência de atividade tectônica de vulcões no mundo é nesse Círculo de Fogo do Pacífico. Até por isso o nome é Círculo de Fogo, né, devido à incidência de vulcões. E a gente tem as forças externas. A gente tem basicamente o que? O intemperismo, que é a ação de desgaste da rocha. Ele pode ser físico, né, como uma força mecânica física
desgasta a rocha, destrói a rocha, né, o choque mesmo devido à gravidade ou dilatação e contração graças à variação de temperatura, ou químico, né, quando algum elemento químico corrói, dissolve a rocha. Geralmente a água, né, a água é conhecida como solvente universal, a água ao longo de milhares de anos vai causando esse intemperismo químico. E a erosão, que são os agentes que vão causar esse intemperismo, esses agentes de desgaste, que é a erosão fluvial, causada por rios, a eólica, causada pelos ventos, ela tem muito mais força nos desertos, porque daí esse vento ele vem junto com a areia do deserto, causando a abrasão, né? Por isso que até para retirar tinta, né, de superfícies metálicas a gente usa aquele jato de ar com areia, ar comprimido com areia, porque a abrasão ela tem uma força muito grande. Então a erosão eólica é muito mais intensa no deserto. A erosão pluvial, que é a força da chuva, marinha dos oceanos, né, todo o litoral, qualquer praia do mundo é formada pela erosão marinha. E a erosão glacial, a força das geleiras, né, rebaixando o relevo, causando estrias no relevo, né, geleiras tanto no alto de montanhas quanto em regiões continentais também. Aqui a gente tem um exemplo de intemperismo, então, ó, intemperismo físico, mecânico. Então, esse Vale das Bolas lá no Cazaquistão. Então, a gente tem essas rochas em formato esférico e todas elas estão rachadas. Por quê? Porque no calor, pensa, o Cazaquistão, lá, aquela região do Cazaquistão, de dia é muito quente e por não ter água para reter a temperatura, de noite fica muito frio. É uma grande amplitude térmica. Então, durante o dia, né, essas esferas rochosas elas esquentam muito, então elas dilatam e à noite elas esfriam, contraem. Dilatam, contraem, dilatam, contraem. Pense isso ao longo de milhões de anos. Vai chegar uma hora que a rocha vai começar a rachar. Isso é intemperismo mecânico, físico, uma força física da natureza. Já aqui, ó, Jericoacoara, lá no Ceará, isso aqui é intemperismo químico, é a força do oceano, da água do oceano que foi dissolvendo, desgastando a rocha. Uma ação química. Ó, tipo de erosão fluvial, então um dos cenários mais famosos do mundo, o Grand Canyon. Então a gente tem a rocha sedimentar. Lembrando que a rocha sedimentar ela é muito mais suscetível à erosão, porque ela não tem a resistência que a rocha cristalina e a magmática possuem. Cristalina e tem a magmática e a metamórfica, né? Dentro do termo rocha cristalina, a magmática e a metamórfica, por elas terem essa composição mais dura, mais resistente, mais cristalina, elas resistem mais à erosão. A rocha sedimentar não. Ó, aqui, ó, quanto que o Rio Colorado cavou aqui o Grand Canyon ao longo de milhares de anos. Lá no Arizona, ó, o Grand Canyon, desgaste feito pelo Rio Colorado, pode ser observado nas profundas gargantas formadas nos paredões rochosos. Antes estava tudo nesse nível aqui, ó. Aí o Rio Colorado foi escavando. Aqui temos um exemplo de erosão eólica, então aqui, ó, um buraco feito na rocha graças a fortes ventos acompanhados com areia, né, fazendo a abrasão, erosão com origem do vento, erosão eólica. E é isso, beleza? Obrigado pela revisão. Fiquem atentos aí para a próxima revisão e fiquem atentos também no formulário que vai estar na descrição.